Pra mim é muito louco, né? Eu já brinquei com um menino que fala alemão. E, tipo, eu nem sei como eu consegui brincar, porque pra mim, brincar é quando você consegue interagir, né? Falar. Porque, tipo, vou lá e falo com um menino. Ou com uma menina, falar, tipo, que fala da minha língua. Falar, qual é o seu nome? Qual você tem? Pra eu conhecer a pessoa e conseguir brincar, eu converso. Mas, tipo, eu brinquei com um menino alemão e nem consegui conversar com ele. Só brinquei mesmo. Pra mim, brincar é diversão. A gente tava nadando na piscina e brincando, né, não? Sim. Você gosta de brincar, não? Sim. E o que é brincar pra você? Brincadeiras. Ai! E você? Pra mim, brincar é se divertir e estar com os amigos. Eu acho que o tipo de brincadeira que me faz sentir mais livre é brincar com o Reboulos, meu cachorro, que se chama Botley. Só que a gente chama ele de Reboulos. Para mim, brincar livre é quando você pode brincar na hora que você quiser, onde você quiser, sem ninguém te atrapalhar, até a hora que você quiser. Em um momento em que iniciamos uma cruzada para instituir o direito humano da criança de ser criança, e nesse sentido a criança nos interessa porque nos interessa o ser humano, que neste século XXI tenhamos a coragem de nos deixar ser alfabetizados pela língua das crianças. Reaprendamos com elas a arte de estar no mundo, entregues a uma pulsação de vida que nos conduza, antes de tudo, a ser verdadeiramente nós mesmos, e que sejamos todos devolvidos à alegria de estar vivos, em comunhão fraterna e solidária com os nossos companheiros que habitam este planeta. As crianças merecem ser reconhecidas e tratadas com a dignidade de uma obra de arte. A imagem preciosa e singular de sua humanidade precisa ser restaurada com inteligência e sensibilidade, uma vez que elas são continentes do futuro. Ela espera de nós total acolhimento, escuta sensível e responsável ao mistério da continuidade e possibilidade de cultivar na terra a semente nova que elas trazem ao nascer. As crianças não chegam a este mundo para brincar de viver. Para elas, brincar é viver. Esse é parte de um texto escrito pela educadora Pel, da Casa Redonda. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 12. O livre brincar. Bloco 1. Livre brincar? Existe outro? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Criar com Asas. Oi, Dedé, oi, Paty, tudo bem? Oi, Rita, oi, todo mundo, tudo bem, sim, vamos. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Bom, hoje a gente trouxe um tema que na verdade a gente já tem falado muito sobre isso ao longo da vida, né? Mas que a gente sempre encontra novos meios de abordar isso e é um questionamento que a gente acho que vai passando, inclusive, por acompanhar as fases dos nossos filhos que estão crescendo, né? E a gente está nessa trajetória aí de criar com asas desde o nascimento de nossos filhos. Então, lá se vão, o mais velho dos nossos está com 12, Dé. Não, Bernardo... ele vai fazer 14 semana que vem. É verdade, 14.
A gente se baseia pelas idades dos filhos das amigas agora, pela vacina, né? Então, acima de 12 vacina, eu sei que o B vacinou, para mim ele tem 12, vai fazer 14. Então, é isso, gente, a nossa trajetória de criar aí a nossa primeira criança dessa investigação do Maternar é o Bernardo, né? E aí a gente segue juntas. Então, hoje a gente vai falar sobre o livre brincar, né? Esse é o nosso tema de hoje. O livre, mas espera aí, tem outro brincar a não ser o livre? Pois é, né? Claro que a gente tem estudado isso e a gente pesquisou bastante, mas uma das coisas que se questiona muito, né, sobre a brincadeira é a gente, como adulto de uma sociedade cheia de regras e agendas, a gente determina horário para os nossos filhos brincarem, né? Quem aí não determina, esse horário vamos sair para brincar? E o que o livre brincar ele traz é exatamente isso, né? O brincar, o livre brincar é uma constituição do ser criança, é uma constituição do ser humano e também é a experiência que vai levar o ser humano para o brincar. E aí, queria ouvir vocês, assim, como é que é? O que é o livre brincar para vocês? E dentro desse universo, né, todo de estudos e pesquisas, e tem tanta gente fazendo tanto estudo profundo sobre isso, né? Que bom, que bom. Para a linguagem da criança, já é o próprio modo de ver a vida dela. A criança brinca o tempo todo. É a gente que direciona, a gente que conduz, a gente que tenta estabelecer horários, ritmos, mas o brincar tem tempo, né? Acho que foi isso também que vocês trouxeram na provocação. Sim, eu vou ler um pedacinho aqui de uma fala de um livro que eu adoro, que fala: o brincar então tem hora sim. É o time do brincar contemplativo, do exercício de uma filosofia do brincar, da busca de um espaço de sutileza, da brisa poética, ética e estética. Apropriar-se desse tempo é um direito de cada criança no mundo. E inserir essa temporalidade é dever do adulto. Pois é, né? A nossa missão como pais e cuidadores e como mães, né? Cuidadores e qualquer pessoa que tenha criança em volta é dar o direito da criança de que ela tenha a liberdade para que ela possa trazer de dentro dela esse espaço de criação humana que é a brincadeira, né? A brincadeira é a constituição de todo ser e é a partir da brincadeira que as crianças desenvolvem, experimentam o mundo, né? A transformação a partir daquele livre brincar, que elas criam regras de relacionamento. A criança, ela, como você falou, né, faz parte dela. Aliás, às vezes eu tenho a sensação que muito adulto não brincou o suficiente, fica brincando de poder agora, né? Mas aí vamos mudar de assunto, vamos voltar para a beleza do brincar infantil. E você, Dedé? O brincar não é utilitário, né, Rita? Ele não é utilitário. Ele não é para algo. Ele não é uma ferramenta para alguma coisa, né? Então, o brincar, ele simplesmente acontece porque é parte da vida da criança. Agora, essa utilidade é do adulto, né? Mas se a gente pensar na construção do ser, como um ser que tem uma ideia de si mesmo, que tem uma consciência de mundo, que entende onde está, é sim uma utilidade, então. A gente pode levar para esse lado, né? Mas porque não é mensurável, eu acho que é isso que a Paty quis dizer, né? Ou se é mensurável. Por que tem tantas pessoas hoje que estão perdidas, não sabem o que fazem, estão infelizes, por mais dinheiro que ganhem, não conseguem se encontrar, não conseguem entrar num relacionamento, não conseguem relações com os filhos, com os amigos, com a família, tá tudo ruim. Por quê? Porque será que aconteceu isso agora? Ou ele traz isso lá da infância?
Mas aí a medida é o que você falou. Muitas vezes ele está ganhando dinheiro e está produzindo. A medida é outra, entendeu? Você não mede essa ausência do brincar, que não constituiu esse ser, entendeu? Isso mesmo. A medida tem que ser outra, então. A gente está medindo a coisa errada. Isso, exatamente. Que a gente está medindo a coisa errada faz tempo, né, gente? A gente consegue ver aí... no sentido de uma ferramenta, né, Dé? Acho que nesse sentido que eu quis dizer. Não é uma ferramenta para algo, né? Que geralmente na escola a gente utiliza. Brincar para algo. Então, assim, como se fosse uma ferramenta, uma coisa utilitária. E não é esse lugar. É o lugar da constituição do ser mesmo. Desse lugar que você está falando, que é esse lugar do reconhecimento no mundo de si, né? Quando eu fiz aquela primeira pergunta lá, existe um brincar que não seja livre? Todas as coisas que vêm acompanhada da palavra brincar e que não seja livre, não é brincar. São várias coisas. É jogar, é estar com os pares, movimentar, se mexer, mas não é brincar. Porque o brincar, ele não... É tanto que as crianças sempre encontram espaços, tempos alternativos para o livre brincar. Então, muitas vezes a gente está ali na mesa, no jantar, e ela começa a mexer o garfo, mexer o prato, mexer o copo, mexer o próprio corpo. Ali ela está brincando e a gente manda ela parar. Nossa, para com isso. Dedé. Vai quebrar o copo, vai quebrar o prato, para com isso, vai derrubar comida, vai derrubar o suco, para com isso. Ela brinca o tempo todo, né, Dé? Tomando banho, comendo, andando, é o tempo todo brincar. Tempo todo, não para, né? Então, é esse livre brincar que a gente vai podando. Chega uma hora que ela fala, bom, não dá mais, né? Eu acho que não é para eu fazer isso, eu já entendi. Tem uma coisa que fala um pouco do livre brincar, só para completar o que vocês falaram, que o livre brincar, ele é um puro movimento, né? E a vida também é assim. E a vida, você não para a vida. Vou parar um pouquinho de viver aqui, daqui a pouco eu volto. E o livre brincar é assim também, né? Ele acontece, ele é movimento, ele é fluido, ele vai. Só que a gente poda, mas ele está acontecendo, ele é inerente ao ser criança, né? Desculpa, Paty, eu te cortei, pode seguir. Bem, esse pedaço aí, na verdade, era nesse sentido mesmo, mas a Andréia trouxe uma coisa que eu acho que interessa para a gente aqui também, enquanto linguagem, que o brincar e o jogar, né? Ela falou, pode ser tudo, talvez o jogar e não brincar. E existe uma diferença de línguas aí, né? Do verbo. Então, assim, eu estava lendo um texto da Pel, da Casa Redonda, e ela fala justamente sobre o brincar e o jogar na língua portuguesa. E como a gente tem a Rita aqui no inglês também, morando lá, é uma coisa curiosa. Ela fala assim, ó, nós brasileiros herdamos duas palavras para significar o fenômeno lúdico. Consideramos o brincar e o jogar de formas distintas, enquanto a maioria das outras línguas possui uma só palavra para significar essas duas qualidades. Essa distinção é importante de ser revelada, porque traduz uma ampliação da nossa compreensão das singularidades do universo das brincadeiras e dos jogos. O discernimento dessa distinção traz significados novos para a compreensão da cultura infantil e aponta o brincar como seu verbo principal. Há uma diferença essencial entre os verbos brincar e jogar. Talvez a língua portuguesa, em sua forma de pensar o ser humano, traga na distinção de palavras uma contribuição significativa para a humanidade, aprofundar o significado propriamente de uma e de outra. Então, a Andréia trouxe a palavra jogar e imediatamente eu me lembrei disso, que é uma questão também da própria língua nossa, e como é bonito isso, né? Essa distinção e colocar o brincar como verbo principal, não similar ao jogar, porque não é, né?
Muitas vezes, quando a gente fez o curso de teatro, né? Que a gente fizemos juntas um curso de teatro, foi ali que a gente se conheceu, onde tudo começou. E sempre me incomodou eles falarem, vamos jogar, né? Não, a gente não vai jogar, a gente vai brincar. Por quê? Porque vem do verbo play. E aí a gente, mais uma vez, acaba trazendo uma palavra que na nossa língua é muito mais rica, muito mais, porque a gente tem duas palavras que são completamente diferentes, jogar e brincar. Você brinca enquanto você está jogando? Pode ser. Você joga enquanto você está brincando? Não pode ser, mas jogar e brincar são coisas diferentes, e daí a gente traz, né, ali do inglês, esse play, e a gente joga lá no teatro, vamos jogar. Não, nós não vamos jogar, nós vamos brincar. É bem diferente. Eu não sei onde tem um jogo no teatro, quando. Não existe isso. Então, essa riqueza mesmo do jogar e brincar, mas eu acho que a gente também tem que entender muito bem, né, Paty, qual é a diferença do jogar e do brincar, porque sempre a gente fala assim, vamos brincar, nós vamos jogar o quê? Não, mas será que, eu não sei, é uma reflexão, será que dentro da própria palavra jogar pode estar a competição meio acoplada a isso, e o brincar a cooperação? Talvez aí a gente encontre esse lugar assim, porque no brincar a gente coopera, a gente joga junto, não, a gente brinca junto, a gente faz junto. Talvez a cooperação e a competição seja um lugar aí da gente refletir sobre essas palavras, esses verbos, né? Eu acho que é um lugar para a gente investigar, que talvez tenha a ver com isso, essa cooperação e essa competição. Existe aí um lugar, né? existe, claro. Tanto que, para você entender exatamente o que é o tal do play, você tem que contextualizar. Então, você fala play a game, né? Você vai play um jogo. Então, tanto que se você fala para as crianças, let's play, em inglês, eles mesmos já perguntam, mas jogar o quê? Porque o play, aliás, o play também é tocar um instrumento. Né? Olha quantas coisas nesse play aí. Tudo bem, é uma riqueza no sentido de você usar uma palavra para desenvolver várias ações. Mas a palavra é tão importante, né? A palavra, ela traz uma força com ela. Então, o jogar na nossa sociedade, ele é muito forte, muito forte. E não que seja ruim. Eu não acho o jogo uma coisa ruim. E não acho a competição uma coisa ruim. A gente que sempre faz dela uma coisa ruim. Eu acho que, na verdade, a gente fica desde... Nossa, é uma coisa tão doida isso, né? A gente fala assim, porque o que importa é competir, não é ganhar. Só que quem ganha medalha, ganha dinheiro. Então, como que não é importante, amigo? É importante, então, né? A gente não assume os valores que a gente dá para as coisas, né? E a gente tenta mascarar aquilo, né? Eu acho importante a gente colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, a Dedé é uma das pessoas que eu conheço e que investiga essa coisa da improvisação há mais tempo, né? Desde o período do teatro, eu amo texto, eu amo a escrita, e não que ela não goste, mas assim, eu me lembro muito, eu lá toda inocente, começando meu teatro lá no Macunaíma, e a Dedé falava assim, a gente recebia um texto para trabalhar, eu odeio texto, eu falava, mas como ela odeia texto? Ela está fazendo teatro. Aí ela trazia umas propostas de uns movimentos, e eu falava assim, meu Deus do céu, um dia eu quero atingir isso, mas vamos lá. E aí eu entrava naquilo e assim, você é transportado para um outro lugar, né, que sai do lugar do que está pressuposto para que você faça ali,
que é o que a criança faz o tempo todo, né? E aí você entra nessa brincadeira mesmo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, Dedé, dessa coisa da improvisação, né? Você acredita que improvisação é o jeito do adulto brincar, por exemplo? Porque às vezes a gente tenta brincar como criança, né? E é possível brincar como uma criança depois da gente já ter tanta coisa dentro da gente, né? A gente estava falando um pouquinho disso antes de começar o podcast. E assim, assumindo uma posição bem clara mesmo de que sou adulta, meu corpo é diferente, o meu pensamento é diferente. Eu tenho uma criança em mim? Eu tenho uma criança em mim. Eu vou brincar igual eu brincava quando eu tinha 8 anos? Não, não vou. Se alguém consegue, não sei se é parabéns, sei lá. É uma coisa diferente aí, mas eu não consigo brincar igual eu brincava quando eu tinha 8 anos. Mas eu continuo brincando? Eu continuo brincando. Então, quando você me pergunta, Rita, se a improvisação é uma brincadeira, a improvisação é várias coisas, entre elas, uma brincadeira. A gente pode falar isso. As crianças, é uma coisa, né, que tem na fala das crianças quando elas estão brincando. Então vai, olha, eu estava lá lavando louça quando você chegou e daí você trouxe o cachorro e eu gritei. Tá, elas falam tudo isso, depois elas não fazem tudo isso. É engraçado isso, né? Parece que na hora que ela já falou, ela já brincou. Ela já foi, e daí elas vão e fazem outra coisa. Talvez pela liberdade, né, Dé? A falta de controle. Porque a partir do momento que você começa a direcionar, você já está controlando em algum lugar. Eu não sei, mas eu penso muito nisso, inclusive até o que a Rita trouxe. Não sei se tem a ver com a improvisação, aí também não tenho propriedade para falar. Mas eu acho que existe um lugar de liberdade, de você se permitir e de você se conectar muito com o seu corpo e com seus processos. Então, acho que quando a gente traz um pouco esse lugar da conexão com o corpo, talvez seja importante a gente pensar na ausência da natureza para as nossas crianças hoje. Esse lugar da natureza ensinar as crianças, porque é um aprendizado de conexão mesmo, de conexão com o que a gente é, né? Com a nossa maior essência. Então, acredito que tem a ver com isso, essa prontidão. Então, quem improvisa para mim tem uma prontidão, tem uma conexão muito grande com o corpo, com seus processos, e tem, sim, uma liberdade que não é condicionada. E a gente, enquanto mãe, condiciona, né? Então, a gente condiciona a hora de brincar, é a hora de não brincar. Então, a hora de brincar para a criança é a hora do tempo que ela tem para ser livre, que pode ser qualquer minuto, qualquer horário, qualquer lugar. Ela está sempre buscando e a gente está sempre tentando conter. Então, acho que existe essa relação do corpo, da natureza, da criança se conhecer e que tem a ver, sim, com liberdade. Acho que é um lugar, sim. Eu acho não também, sei, fiz essa associação da improvisação da Dé. Eu acho que é então, entra no livro brincar, mas uma coisa que a gente tem que também falar aqui, Paty, é que a gente sempre se inclui nesses processos, em alguns processos que a gente acaba pontuando aqui, que é, por exemplo, podar as crianças nesses momentos. Sim, a gente faz isso, mas a gente também está lutando contra isso, então acho legal a gente falar também. A gente ser um pouco mais generosa com a gente mesma nesse sentido de que a gente conversa muito sobre isso, a gente comenta momentos que essas coisas acontecem, mas que a gente está lutando contra isso e a gente quer fazer cada vez menos isso. E olha, gente, essa luta ela tem que ser muito intensa, sabe por quê? Porque o tempo ele não dá trégua.
Então, eles estão crescendo. Escorre, né, Dé? Escorre nas mãos, escorre. Mas essa prontidão que a gente fala o tempo inteiro que a gente tem que estar atenta, né? É uma prontidão, porque a gente erra, porque a gente faz, mas a gente está tentando olhar para isso. Eu acho que o mais importante é olhar sempre para isso e buscar, né? Buscar refletir sobre. É o que a gente está fazendo aqui e o que a gente chama as outras a fazerem. Quem escuta a gente, quem dialoga com a gente, de estar sempre refletindo, porque a maternidade é isso, né? É ir refletindo sobre os processos, estar em prontidão, porque vai escorrendo. O tempo escorre. Vai. E eles vão crescendo. E aí já, os nossos filhos, as meninas já entraram na segunda infância. A gente não tem nenhum na primeira infância mais, né? Mas nenhum na primeira infância. Então já foi. Esse momento que a gente teve para deixar isso fluir, para deixar isso acontecer, já foi. Tudo que a gente fez foi tudo que a gente pôde, dentro daquilo que a gente acredita. O Bernardo já está entrando na segunda fase, né? Saiu da segunda infância já, ele está com 14 anos. Então, o que vem por aí? O que é o brincar? O que é o brincar para ele? Né? Em que momento ele está do brincar? É completamente diferente do momento que a Constância está do brincar. Mas, mesmo assim, eles têm momentos onde eles se cruzam, vão entrar lá na encruzilhada de novo, onde eles encontraram um comum entre eles, e daí eles fluem nessa brincadeira. E às vezes é uma coisa completamente que você fala, gente, nunca vi eles brincarem com isso, mas, claro, um está num momento, outro está em outro, eles se conectaram e acharam um comum. E é isso que é bacana na brincadeira, e é aí que a gente desenvolve a habilidade de resolver problemas. É aí que eu entro, Paty, na utilidade de vida, não a utilidade capitalista, né? Você estava falando dessa utilidade capitalista. É nesse lugar, com certeza, é nesse lugar. E as minhas duas esse aqui estão nessa de busca, idades, né? É tão lindo esse cruzo de idades, tão lindo. Aqui tá numa luta, sabe, assim, porque a Júlia tá com 11 e ela está num processo de mudança, né? E a outra querendo, e é isso também. Em que momento elas conseguem se conectar, se cruzar, se interligar e ter essa relação da brincadeira, porque a Júlia também está mudando esse lugar. E é um aprendizado de vida. É muito rico, né, esse brincar, mas sabe o que eles precisam, Paty? Principalmente agora, no caso do Bernardo, da Constância, da Júlia e da Paola, eles precisam de tempo. Porque para achar esse momento do comum, demanda um tempo, uma paciência, às vezes de um lado, às vezes de outro, até eles encontrarem aquele comum. E aí vai, E aí a gente tem que entrar, né, Paty, nessa coisa assim, puxa vida, agora eu ia pedir para eles tomarem banho, né? Agora, putz, o jantar está pronto, vai esfriar, eu tenho um monte de coisa para fazer ainda, vai atrasar tudo, e a gente entra nessa roda. A gente está nela, Exatamente. Né? Você sabe que aqui tem muito essa cultura do after class, né? Que é o que você faz depois da aula. E as agendas são sempre muito cheias, assim, sabe? Você tem que... E tem uma pressão, porque quando chega lá para junho, assim, já começam as inscrições né, dessas coisas depois da aula, e assim, mas você já inscreveu, não inscreveu? E eu inscrevi a Valentina ontem num curso de teatro, que ela queria muito, é óbvio que eu estou muito feliz, e ela vai fazer outro de bateria, e ela vai fazer bateria, e é isso, assim. E ela já tem uma aulinha de português, né? Que eu dou aula de português aqui, eu acho importante, mas que a gente conseguiu formar um grupinho com as amigas dela, então vira uma coisa muito de brincadeira. E eu tenho trazido muito a brincadeira, porque eles brincam muito em inglês aqui. E aí uma maneira de você tornar, porque não é a língua dela. Se eu trouxe ela para morar num país que fala a língua inglesa, eu não posso exigir que ela brinque o tempo todo em português. Porque senão ela perde aquela naturalidade, entendeu?
Mas aí, quando você vai para uma aulinha de português, que é uma brincadeira, e aí elas entendem que elas conseguem brincar também nessa língua, que faz todo sentido. E aqui em casa a gente só fala português, mas quando as crianças se encontram, é impressionante, elas brincam em inglês. Porque a realidade do entorno, do natural delas, fora e no universo infantil, é o inglês. Mas tudo isso para falar que ontem eu encontrei uma mãe que é indiana e que está morando aqui, e ela me falou uma coisa que me lembrou agora. Ela falou assim, você matriculou a Valentina em After Class, tal? Aí eu falei, eu coloquei ela vai fazer bateria e vai fazer teatro, que foi o que ela escolheu. Ela falou assim, então, o meu menino eu só coloquei ele na natação também, e eu tô achando que são muitos dias. Eu não gosto dessa coisa de agenda cheia. E ela falou, porque eu só tenho a Valentina, ela falou, eu tenho um filho mais novo, e eu sinto que se eu ficar colocando ele num monte de coisa, eles não têm tempo para brincar. O ano passado eu coloquei ele num monte de coisa e eles não tinham tempo para brincar, eles não se encontravam, eles se encontravam na hora do café da manhã e na hora de dormir. Eu achei Repete tão de onde ela isso. Repete de onde ela é? Ela é indiana. Entendi. Mas, Dedé, deixa eu te falar uma coisa sobre os indianos, e não é uma crítica, é uma observação cultural, porque a gente tem convivido bastante com indianos aqui, né? Tem bastante pessoas que vêm da Índia para cá, mas assim, os indianos eles têm muito forte neles essa coisa de formação, de estudo. Então é muito comum eles fazerem o Kumon, por exemplo, é muito comum eles buscarem nas férias, é muito comum grupos de indianos se organizarem para as crianças estudarem o que elas vão aprender na série seguinte, sabe? Culturalmente, é um povo que valoriza muito isso. Eu achei bonito ela trazer essa coisa dos irmãos. Ela não estava nem falando de outras crianças, que a minha preocupação é que todos os dias a minha filha, que é filha única, tenha contato com outras crianças, né? Então, mas eu achei bonito, me chamou a atenção. Talvez eu esteja vinculada a um recorte cultural de pessoas que estão num outro país em busca disso e que precisam valorizar esse conhecimento extra, tá? Então... certamente é isso, mas o mais importante é assim, por mais que eles tenham influências, que foi um país dominado pelos britânicos, e que estragaram muitas coisas lá, que trouxeram as castas, que muita gente pensa que é de origem indiana isso, que a origem não é, né? As castas foram não inventadas, mas foram firmadas pelos britânicos. E por mais que tudo isso, que eles tenham essa influência e eles valorizem todo esse estudo e tudo mais, a ancestralidade deles fala mais alto. Né? Quando a Paty trouxe para a gente aqui, antes de começar o podcast, que eu quero que ela fale sobre isso um pouco agora, sobre as nossas brincadeiras, as brincadeiras e as nossas danças e o nosso folclore, a importância dele, que você também faz isso, Rita, aí, né? Com as histórias que você traz, com todo o resgate que você trabalha aí com as crianças sobre a nossa cultura. Então, a Paty estava comentando, né, Paty, sobre toda essa brincadeira que a gente tem na nossa cultura. Você quer falar um pouco? E só para ficar claro, fechar essa história, já que a gente entrou, né, numa coisa da cultura indiana que eu não domino, que eu não tenho, eu estou falando de uma experiência minha, eles têm muito isso mesmo, Dedé, eu acho que foi aí que te chamou a atenção, né, de valorizar a cultura, tanto que agora eu estou numa luta para incluir coisas da nossa cultura brasileira na escola aqui, mas assim... É feriado nas comemorações indianas aqui, porque tem muitos indianos. As mães vão na escola falar sobre os festivais deles, das cores e tal. As crianças, você vê elas vestirem com orgulho as roupas e as coisas. Eu já fui convidada para um evento de um amiguinho da Valentina, indiano, que ela falou, eu quero que as crianças amigas do meu filho conheçam o que ele celebra nesse dia. E ela fez tudo típico. Então, eles têm essa coisa de comunidade, esse senso cultural muito forte neles, e a gente sabe que normalmente eles vivem, quando lá, né, as famílias vivem muito próximas e muito juntas, existe esse senso de comunidade. Mas, Paty, desculpa, te cortei de novo, é só para deixar claro que eu não estou fazendo um julgamento, eu estou falando um pouquinho do que eu vejo convivendo, nem outro tipo de conhecimento para falar.
Mas vamos agora para o nosso, Paty. Pensando nesse lugar da cultura, a gente tem na nossa cultura popular, esse modo de ser brincante. Quando a gente diz esse modo de ser brincante, é um modo de vivenciar. Na verdade, a gente procura, através de oficinas, de aulas, de coisas, trazer, mas não é esse lugar. E por que que a cultura popular ela é tão rica e ela reconhece tanto brincar dentro dela? Tanto que os adultos que vivenciam processos da cultura popular, eles são chamados de brincantes. Porque é na própria brincadeira corporal que a coisa acontece, é no próprio viver aquilo. Então, a gente não ensina música. Agora você tem que tocar desse jeito, você tem que fazer desse jeito, você tem que dançar desse jeito. Não, você vivencia aquilo, vendo outros fazerem. É no coletivo, é no grupo, é entrando na roda, é chamando para brincar. Então, assim, não existe uma obrigação, não existe uma condução, existe um brotar interno de desejo, aquilo que o coletivo faz. Então, as manifestações populares são isso. Você está numa roda e você sente pulsar da batida vindo, e o seu corpo vai sendo conduzido. E as crianças, elas se reconhecem nisso, porque elas vão olhando o outro e elas vão experimentando, vivenciando e aprendendo no próprio fazer. Então, assim, é claro, a gente busca oportunizar as crianças de alguma maneira, porque não é só a Rita que está lá que sofre com isso. A gente que vive em grandes centros aqui no Brasil e que a gente está muito distanciado dessas manifestações populares, a gente sente muito. Eu sofro pensando, nossa, eu queria muito que as minhas filhas vivenciassem mais isso. Tem crianças que nascem em lugares onde isso é natural e elas sentem no próprio corpo. A gente não tem. E o que, que a gente priva nossas crianças com isso? A gente priva do nosso chão, de reconhecer a essência do nosso povo, do que é mais autêntico e tradicional desse país, que é esse brincar popular, essa cultura que brota no fazer, no reconhecimento desse corpo, que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, sabe? Então, é um lugar muito rico, de uma riqueza assim sem tamanho e que muitas vezes a gente nem valoriza. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa trazer isso, oportunizar isso. Não só tentando direcionar as crianças a conhecerem isso, mas também levando ela para esses lugares, sabe? De alguma maneira, tentando chegar isso na nossa própria vida. Porque é o nosso chão, a gente precisa reconhecer ele. É nesse lugar que a gente é forte. E esse lugar é o próprio brincar, né? É o brincar, é o adulto brincante, que é um modo de viver, não é parar para fazer, é um modo de viver. Essas manifestações populares, todo mundo faz tudo. Eles cozinham, eles comem, eles fazem o figurino, eles tocam, eles cantam, eles dançam. E não é você vai fazer isso. Você vai se reconhecendo em seus próprios papéis, em seus próprios lugares, e a comunidade vai conduzindo isso. É de uma força sem tamanho. A gente tem um exemplo que todo mundo conhece, que são as escolas de samba. E o que são aqueles barracões de escola de samba, né? São isso. Onde as pessoas se encontram, onde elas trocam saberes, onde elas colocam os saberes em prática, onde elas potencializam as suas forças, os seus dons, os seus talentos, e é ali que tudo acontece, né? Então, poxa, para você fazer um carro alegórico andar, você não precisa não é só cantar e dançar. Pô, tem uma engenharia ali atrás. Como que ele vai andar? Ele vai ser empurrado? Vai ser por motor? Que motor é esse? Daí entra tudo, né? Vem tudo junto. Então, um exemplo só, né, das escolas de samba. Então, eu lembrei das escolas de samba quando você falou.
Mas se a gente for olhar, né, as principais experiências do livre brincar, né, e as investigações que hoje a gente tem, a Renata Meirelles fazendo esses documentários lindamente, né, ela vai com a família, ela e o marido, que é cineasta, ela está pesquisando sobre o brincar, e ela leva os 2 filhos, e ela observa as comunidades dos filhos. Tem uma correlação muito forte aí, entre comunidades com mais escassez de recursos, né, do que vem do consumo, e comunidades que têm tudo predisposto ali, que você acessa um brinquedo, e ela mesma traz essa provocação, né? Ela fala que quando você dá um brinquedo pronto, que tem uma função única na mão de uma criança, você está subestimando a capacidade de transformação dela. E aí são crianças que estão ali em contato com a natureza, que muitas vezes pode ser um chão de terra batida, que a criança que não tem o que comer. A gente vê muito, né, nesses documentários, às vezes tristes, de crianças em situação de fome, em situação de guerra, e elas brincam. O brincar é o sobreviver delas, porque é intrínseco à natureza delas. Né? É como respirar para uma criança, a brincadeira. E as crianças, a Paty falou da natureza, né? As crianças, a partir da natureza, elas conseguem explorar, e a natureza é um convite, né? Ela é rica na potencialidade da transformação. E a brincadeira, ela é a transformação, né? A Dedé estava falando, eu não sei se foi na hora do jogar que ela falou, a criança, quando ela tá, às vezes ela fala uma coisa e aí ela nem vai fazer tudo aquilo que ela falou, porque ela já transformou aquele instante, e ela já entrou naquele túnel que é um túnel da experiência, ela experienciou aquilo dentro da imaginação, ela transformou a potência imaginativa dela naquele momento. Isso é o brincar, né? E a Renata, ela fala muito sobre isso, assim. Eu tenho 2 experiências, uma que eu vivi ontem, inclusive, que quando terminou a aula eu parei no parquinho para a Valentina brincar, e a gente passou horas ali, e eu fiquei observando, porque a gente tinha esse podcast para gravar hoje, e de repente eu vi, tinha o parquinho lá, cheio de coisas, óbvio que ela brincou, sobe, não escorrega, tal. E aí você vai vendo como as crianças vão explorando o balanço, que é para você sentar e se balançar. De repente elas estavam em pé no balanço. De repente a criança deita assim, né, se pendura e fica... Eles vão explorando. E de repente eu olho, elas estavam brincando com uma árvore, algumas em cima da árvore, outras embaixo. E aí, com muita dor no coração, teve um momento que eu tive que intervir, porque elas descobriram que se elas pisassem num galho que era mais mole, elas balançavam, o galho descia, elas desciam e subiam. Aí eu falei, aí eu olhei, fiquei um tempo, aí eu falei, filha, vocês estão machucando a árvore, né? A árvore é um ser vivo. Ah, mamãe, era nosso elevador. Tudo bem, meninas, tudo falando em inglês, óbvio, porque eram as amigas aqui, vamos brincar de outra coisa. E de repente eu olho, elas continuavam brincando de elevador, subindo pelo escorregador, pela parte de fora. Então, assim, é uma criatividade, é uma transformação que vem, e a natureza, ela te convida porque ela não está pronta, né? A árvore virou um elevador, olha aqui. Eu só vi elas quebrando o galho da árvore ali, né? Eu falei, vai quebrar, eu vou ser presa, vai aparecer um guarda. E não, elas estavam brincando, então elas realmente subiam e desciam pelo galho da árvore. Tem uma outra provocação que a Renata Meirelles faz, depois eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa coisa do consumo e de como a gente... E acho até que isso pode ser uma reflexão para o final. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Como o consumo captura o brincar? Para a criança ficar feliz ou ser feliz ou algo assim, isso para mim vem muito e diz respeito a essa sociedade do consumo, essa sociedade capitalista, esse lugar onde a gente busca o tempo inteiro preencher coisas para a gente se satisfazer.
E, de novo, então, eu vou trazer mais um pedacinho daquele livro que eu li, um comecinho aí, um trechinho lá atrás, eu não falei que livro era, chama Poética do Brincar, de uma educadora, Marina Marcondes Machado, onde ela fala assim que a ética do brincar requer quietude. Para obtê-la, cumpre admitir solidão, viver o esvaziamento, enriquecimento de si, também pela ausência de estimulação fora de si. Aqui outro aparente paradoxo. O aprimoramento da capacidade de brincar criativamente não se daria pelo ambiente superestimulador. Um mínimo de silêncio se faz necessário. Então, esse brincar talvez não esteja tanta relação com essa alegria, porque o brincar ele está intrínseco nesse próprio ser humano, que é a criança, nessa própria constituição, que engloba tudo: quietude, silêncio, tempo, busca, experimentação. Então, a gente fazer essa associação entre estar feliz, precisa dessa alegria constante, traz esses adultos frenéticos, loucos e medicados e precisando dessa alegria desesperada que a gente vive hoje. As crianças também não precisam disso. Elas também precisam sentir, e sentir é sentir tudo. Alegria, tristeza, solidão. Então, isso está muito relacionado a essa sociedade doente, frenética, consumista, capitalista, que vive dando esses brinquedos cheio de luz, de som, de loucura, porque as crianças precisam se entreter, e se entreter, e se entreter, e tá feliz, feliz, feliz. E não é isso, né? E elas estão ficando irritadas. Ninguém está percebendo isso? Que está irritando as crianças. E eu falo isso porque eu me irrito facilmente com barulhos. Então, eu imagino uma criança que tem aquele ouvidinho novo, né? O meu de 53 anos é irritante. Você imagina de uma criança que está com aquele ouvidinho novo, que está esperto para tudo ali que está acontecendo. Aquele monte de barulho daqueles brinquedos. Gente, isso enlouquece qualquer ser. Então, a criança está ali com aquele monte de estímulo, é a adrenalina que começa a correr ali. Ela nem sabe mais onde ela está. Ela nem sabe mais com quem ela está falando, o que ela está fazendo. Ela só está escutando aquilo, está movimentando o corpo dela por dentro. Ela tem alguns espasmos de riso e pronto, ela está feliz. Agora, é que a gente traz a felicidade para essa condição do estar feliz, estar satisfeito o tempo todo, né? E se a gente está satisfeito o tempo todo, a gente perde a curiosidade. E a curiosidade é uma característica, principalmente da infância, da criança, mas é a característica que nos abre para o novo, que nos leva para a descoberta, que nos leva para o desconhecido, né? Então, de novo, é um ciclo que ele se fecha nele mesmo. Eu me satisfaço, eu perco a curiosidade, aí eu quero de novo, mas tem que ser dentro do mesmo, porque eu já sei que é aquilo que me satisfaz, e é um risco muito, muito grande. Tem uma coisa que tem uma psicanalista francesa, a Françoise Douto, acho que é assim que se pronuncia, que ela faz muito essa correlação da infância e do tempo, né? E ela fala uma coisa que a criança, ela não vive no tempo nem do futuro e nem do passado, né? Ela brinca no tempo da eternidade. E é isso, assim, é um brincar livre que ele vai além daquilo que a gente consegue compreender, né? Depois que a gente se engessa dentro das caixinhas. Aí eu queria ler para vocês aqui um trecho não, um texto do Carlos Drummond de Andrade, que é o Brincar na Rua. Tarde, o dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar e já estão chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. É tarde, tarde. A noite chega de manhã?
Só existe a noite seu sereno? O mundo não é mais. Depois das 5, é tarde. A sombra me proíbe. Amanhã, mesma coisa. Sempre tarde antes de ser tarde. Eu acho tão lindo isso, tão lindo, né? A gente tá, de novo, a gente já falou algumas vezes sobre isso. A gente está querendo antecipar e podar a infância, que é a fase mais curta, né, da vida dos nossos seres, e a gente fica colocando tempo para tudo, e a gente dá limitação para tudo. Acho que o tempo aqui representando também um pouco dessa limitação, né? E a gente condiciona os nossos filhos às agendas atribuladas, de novo, as nossas agendas, onde cabe, onde não cabe, e a gente condiciona os nossos filhos, as nossas crianças, que eu acho que a gente tem que começar a parar de pensar também só dentro de casa. A gente tem que começar a olhar para a nossa infância. Eu acho muito bonito esses movimentos, eu acho que a gente daqui a pouco já vai para as dicas, né? Que estão investigando essa infância e o que, como comunidade, como sociedade, como seres responsáveis por garantir que a infância tenha o seu espaço e o seu tempo, o que a gente está fazendo com isso, né? Então, eu me preocupo muito, é uma questão muito forte para mim, assim, muito latente essa coisa do consumo, né? Eu estou num lugar onde o consumo ainda se torna mais fácil, mais acessível, os brinquedos são mais baratos, e isso às vezes te coloca num lugar de descontrole mesmo. Assim, eu tenho me questionado muito isso. Mas, Rita, o consumo ele também vai muito além de comprar as coisas. A gente consome ideias. E essas ideias nos levam a esse consumo de comprar, essas ideias que nos levam a limitações no brincar, são essas ideias que nos levam a tantos estímulos e que parece que vão bloqueando o nosso pensamento. Eu tenho essa imagem que parece que o pensamento é uma massa, vamos dizer assim, e essa massa ela vai sendo apertada, e parece que os átomos lá dentro e as moléculas, não sei, elas não conseguem mais se mexer. Elas não conseguem mais se movimentar, e se fosse dentro do nosso cérebro, não teriam espaços nem mais para as sinapses, porque as sinapses elas já vêm prontas, elas já são jogadas ali dentro do cérebro, já vem tudo pronto. E eu tenho essa impressão que o consumo faz isso com a gente, criança, adulto, com a nossa sociedade toda, e esse consumo, ele quer tirar da gente esse brincar. Porque quanto mais a gente tem a capacidade de brincar, quanto mais a gente, como adultos, quanto mais a gente tem a capacidade de lidar com o improviso, menos a gente precisa de equipamentos, de coisas, de ideias de fora. Mas a gente vai criando o nosso próprio modo de viver. Vamos entrar de novo no modo de viver. Então, a gente vai criando o nosso próprio. Mas se a gente não tem espaço para lidar com essas improvisações, porque a improvisação ela é desqualificada até no teatro. Até no teatro ela é desqualificada. Então, assim, o que a gente espera? Então, a gente tem que lutar contra isso. E a gente tem que lutar para a gente também entender que a vida ela é feita de improvisação. A gente sabe o que vai acontecer, por mais... É o que eu falei com a Rita no começo, por mais que a gente faça aqui um roteiro, a gente não sabe o que a gente vai sentir na hora para falar na hora. Né? Eu não quero trazer pandemia aqui, mas lidar com improvisação teve tudo a ver com isso. E a criança é o presente, né? E lidar com a criança é lidar com o que está acontecendo hoje. E a gente teve que aprender isso. Por isso que foi tão difícil para o adulto, tão difícil lidar com as crianças dentro de casa. É aquele momento presente. A gente quer ter controle. De novo, a gente pode trazer a palavra controle. Pode. E quando você diz sobre as sinapses, que não tem nem espaço para isso,
do próprio pensamento tá pronto e tudo pronto, quando a gente vai cozinhar, as crianças não têm mais tempo nem para cozinhar, elas não conseguem mais ter o tempo da espera. E quando aquilo não funciona, aconteceu já comigo aqui, o bolo não deu certo. A frustração dessas crianças, mas é assim, processos são assim. Eles não vêm pronto. Uma comida não vem pronta, a gente tem que fazer, tem o tempo dela, pode dar errado. E é isso, né? Quando a gente recebe tudo pronto, que tem a ver com o próprio consumo, que tem a ver com esse modo de vida. Então, vocês percebem que está tudo relacionado, né? Então, a gente trouxe um tema aqui, brincar, mas a gente podia, dentro dele, intrínseco nele, tá a natureza, o próprio corpo, o tempo presente de aceleração, os processos, as experimentações, a criatividade, a ausência de se permitir, ou seja, o controle. Então, está tudo ligado. É impressionante como está tudo ligado. E eu quero esse poema, ô Rita, também nas dicas, tá? Porque eu pego as dicas de vocês, que são muito boas sempre. E eu adorei esse poema, é muito lindo. É bem lindo mesmo. Sabe que você falou disso do corpo, tem uma outra coisa que a Renata Meirelles fez uma observação e que eu nunca tinha parado para pensar, mas é lindo, aí me veio várias imagens na cabeça, né? Que ela fala que quando a criança começa a brincar, normalmente que ela vai para o chão, e ela fala da posição do acocoramento, né? A criança, ela se curva no chão para brincar, e ela coloca o corpo dela inteiro a serviço daquela brincadeira, como se aquilo fosse um nascedouro que vai brotar, e dali nascem as coisas. É tão linda essa imagem, né? E eu volto para aquelas conversas que às vezes a gente tem, assim, de como a gente a gente não se debruça sobre uma coisa, porque a gente está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso não permite o aflorar completo daquilo. E o livre brincar, ele traz isso, né? A criatividade, ela vem completa, porque o corpo inteiro está brincando quando a gente permite, né? E quando a gente permite, a gente também permite conhecer o próprio corpo, né, nesse momento. Então, o livre brincar, ele é sagrado. Se a gente pegar o livre brincar com essa palavra sagrado, que entra no respeito, como a gente vê, né, esse desrespeito. Isso, vou falar para vocês, isso me dói. Sabe, dói quando a gente tem que falar assim para a criança, para que agora a gente tem que fazer não sei o quê. Isso me dói tanto, me incomoda de uma certa forma que às vezes eu deixo. E eu deixo, e às vezes a gente recebe reprovações. E daí eu penso, eu prefiro eu ser cortada do que as crianças. Porque o que elas estão fazendo é muito mais precioso. Ô, Dedé, eu lembrei de quando a gente foi para o Japão com a Valentina, ela tinha 3 anos, 2,5 talvez, e a gente ia para os templos, né? Eu lembro que a gente programou meio a viagem, porque a gente estava num fuso, então o período da tarde a gente fazia algo que desse para andar com o carrinho e eu deixava ela dormir algumas horas. E no período da manhã a gente pegava uns templos que a gente achava que ela ia gostar, tal. Então a gente programou muito em função dela, era o mínimo que a gente tinha que fazer, né? Levar uma criança para o Japão. E aí eu me lembro que eu até coloquei isso no post Viagem ao Japão no nosso blog, que o que ela mais amava, porque lá os templos têm muitas pedrinhas, era ficar brincando com as pedrinhas. Eu e o Fábio, o tempo todo a gente falava, a gente programa a viagem inteira em função dos horários dela, e a gente fica, filha, mas olha esse templo, olha essas... E os templos japoneses coloridíssimos, lindos, e ela lá, abaixadinha, acocoradinha em cima das pedrinhas. Chegou uma hora que a gente começou a colecionar a pedrinha dos templos, e é isso, tipo... Meus amigos, um dia eu volto para observar o templo com toda a teoria budista, mas agora eu quero brincar de pedrinha. Brincar é isso. Criança é isso. Eu vou trazer já aqui, gente, uma dica que tem a ver com uma coisa que eu ia falar, que a gente já falou isso em vários podcasts, mas um dia a gente vai falar só sobre isso, que é medicalização.
e tem um documentário que se chama Tarja Branca. Eu recomendo muito esse documentário, porque ele fala exatamente do brincar, e ele fala especificamente do livre brincar e da importância dele para o desenvolvimento do ser, né? E como um substituto da medicalização. Por isso que chama Tarja Branca. A Tarja Branca é o livre brincar, que é bem diferente do Tarja Preta que a gente conhece. Não estou aqui falando que toda medicalização ela é desnecessária, que ela é horrível, mas eu estou falando que muita medicalização poderia ser substituída por respeito e o livre brincar. A minha dica é Tarja Branca. Bom, eu vou dar minhas dicas também. Eu falei sobre um livro aqui durante a nossa conversa, então vou trazer ele, A Poética do Brincar, da Marina Marcondes Machado. Ela faz uma relação entre o brincar e a poesia, essa poética da criança, que tem a ver com o tempo, que a gente falou bastante. Um outro livro que chama Lá no Meu Quintal, que traz brincadeira de meninos e meninas do norte a sul do Brasil. Esse é um livro da Gabriela Romeu e Marlene Perret. Elas foram investigar e rodar o Brasil e trouxeram várias coisas preciosas e bonitas nesse livro. Mas a gente falou também sobre muitas pessoas que estão se debruçando sobre o estudo das crianças, dos direitos das crianças e do brincar. Então, existe muita gente séria pesquisando bastante a cultura da infância. Então, eu queria trazer duas pessoas também para minha dica. A Lídia Ortélio, musicista maravilhosa, educadora, que olha para essa infância com o máximo respeito do mundo, e a Pel, a educadora da Casa Redonda, que se a gente tem que institucionalizar a infância, né, e ter uma educação infantil, que ela seja respeitosa, vivenciada na natureza e com muita cultura popular. Então, a Pel e a Casa Redonda. Essas são minhas dicas. Bom, eu quero trazer um documentário que eu acho que foi um dos que eu vi mais lindos, assim, de iniciativas até agora, que eu vi partindo de dentro do universo escolar, que é o Caramba Carambola, o Brincar é na Escola, que é um trabalho que tem sido feito no interior de São Paulo. Então, ele é curto, ele tem acho que meia hora, se eu não me engano, algo assim. E eles trazem uma experiência que eles fizeram do livre brincar mesmo, no ambiente escolar, mas que é totalmente fora do ambiente escolar. Então, eles abrem o espaço de terra, de grama, trazem objetos. Tem uma delas que fala até a gente virou catador mesmo, fuçador de caçamba, porque eles trazem pneu, e aí eles deixam a criança, mas elas falam, é o cuidado de não interferir nesse livre brincar. Então, assim, as crianças vão criando a partir daquilo, sem estranhamento, elas criam, e no outro dia o pneu que era, sei lá, um carrinho, vira a casa, e a caixa que era a casa vira o carrinho. Então eles vão ressignificando aquilo, e ela traz uma coisa muito legal, que ela fala de como eles precisam estar o tempo todo alimentando esses adultos da brincadeira. Então aí os adultos sim têm espaços de brincar direcionados, né, para que eles se recordem desse brincar essência que a gente tem, dessa criança que eles também foram, e que eles possam permitir o tempo para que a criança brinque. E tem uma fala de uma diretora lá que mexeu muito comigo, que ela fala assim:
a infância não pode esperar do lado de fora da escola para acontecer. Então, assim, as escolas são um momento, é um tempo muito grande que as crianças passam lá dentro para elas estarem o tempo todo sendo direcionadas. Então, é permitir, não é assim, vem cá, crianças, vamos brincar. É deixar e é observar. A gente tem muito o que aprender. E dentro dessa linha, Paty, das pessoas que estudam a infância, e eu, né, trabalhando nesse universo de educadora aqui, uma pessoa que eu sigo e que eu gosto muito é o Estevão Marques, que o Instagram dele é @estevalcolherim, com M, a gente vai colocar aqui nos detalhes, e ele traz tanta coisa legal, assim, ele era do Grupo Tri, não sei quem conhece o Grupo Tri, mas ele traz tantas dicas legais, sabe, de coisa que a gente pode fazer nesse processo de aulas mesmo. É uma brincadeira direcionada, mas ele traz muito o improviso, o usar coisas que você tem em casa e o deixar a coisa fluir. Eu gosto muito da linha dele, assim, eu me aproveito muito desse estudo dele. É isso. E aí, atendendo o pedido da Paty, o texto que eu li é Brincar na Rua, do Carlos Drummond de Andrade. Deve ter em outras obras dele, mas eu li desse A Senha do Mundo, tá? Então, fica aí mais essa dica. Então, acho que a gente pode se despedir, né? Tinha tanta coisa para falar, né, gente? Estou aqui fervendo. Também! Muita! Assunto sem fim! Assunto sem fim! Eu acho que a gente pode continuar esse assunto outro dia, sim. A gente pode trazer educadores, a gente pode trazer outras mães, outras falas, né? Dá para ir intercalando. A gente vai intercalando. E voltar no brincar. Porque o brincar, ele está em todos, né? Porque para a gente esses podcasts também estão servindo como uma brincadeira para a gente, né? É um momento que a gente conversa, que a gente expõe aqui um pouquinho nossas ideias. Aliás, quem tiver, né, alguma dica ou experiência e quiser colocar, comenta aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né, em todas as plataformas aí, manda pra gente. Eu até quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente coloca o podcast nos agregadores, né, de podcasts, e a gente também coloca no YouTube. Então, no YouTube você consegue comentar, lá no podcast você consegue comentar, tem também o nosso blog, né, que a gente está um pouquinho, assim, devagar esse ano, porque a gente, mais uma vez, falando do nosso livro, a gente está bem debruçado aí no nosso livro. Então, quem quiser também nos apoiar, gosta do nosso conteúdo, é importante que vocês entendam, né, que a gente faz esse trabalho, primeiro porque a gente gosta muito, segundo, porque a gente acredita nesse trabalho, né? Então, se você quiser nos apoiar, tá lá no catarse.me/criarcomasas. Eu sei que vocês já escutaram isso lá na hora do jabá, mas é sempre bom lembrar, né? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Vamos brincar. Obrigada. Vamos brincar? Vamos se propor hoje a fazer um dia de brincadeira livre? Vamos brincar. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Ai, um beijo. Tchau. Beijos. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovinte.